Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler versículos 7, 8 e 9. Diz assim: Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Nós estamos aprendendo, então, um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. Nós estamos aprendendo sobre a importância de conhecermos o princípio da honra. E eu queria que você lesse um versículo que eu vou te passar, alguns versículos que eu vou te passar, para que a gente possa compreender a conexão entre um assunto e outro. Porque é tão importante conhecer o que a Bíblia ensina sobre o princípio da honra. Porque é através do reconhecimento ao princípio da honra que nós acessamos as recompensas que Deus tem para nós. Só um exemplo claro, nos versículos que nós lemos aqui, no versículo 7, Pedro está orientando os maridos a honrarem as esposas, levando em consideração que elas são o vaso mais frágil. E nós aprendemos, semana passada, o significado de honrar. Honrar é valorizar, é dar importância, é ter em estima, é ver como algo precioso aquilo que não pode ser visto como algo comum. Em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo nos ensina a pagarmos a cada um aquilo que devemos, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E a gente vai aprender ao longo desses dias muito sobre esse princípio, mas hoje a gente vai direcionar o princípio da honra dentro do ambiente familiar. Agora, para a gente poder ter uma compreensão, quando você observa o versículo 7, Pedro está falando sobre honrar a mulher, tendo em consideração que ela é o vaso mais frágil. Se você observa o versículo 8, você vai perceber que ele fala, de estar em união, de estar unânime, de não pagar mal por mal, nem injúria por injúria. Você vai perceber que associado a esse princípio está uma condição, para que, por herança, alcanceis a bênção. Frequentemente na Bíblia, quando você vai ver Deus nos dando a orientação de honrar alguém, é porque por trás desse princípio de honra existe uma recompensa que Deus quer nos conceder. E na verdade é da natureza de Deus recompensar. A Bíblia, na carta aos Hebreus, define Deus como aquele que é galardoador. As pessoas não evangélicas talvez não estejam acostumadas com esse termo, mas a expressão galardoador significa recompensador. O escritor aos Hebreus diz: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Deus se revelou a Abraão dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, ou seja, a tua grandiosa recompensa. O Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O grande problema é que muita gente acha que essa recompensa, ou que as recompensas de Deus, são apenas olhando no aspecto da vida eterna. Deus vai me recompensar quando eu tiver um encontro com Ele. Mas a palavra do Senhor, por vezes, nos revela que a recompensa de Deus, ela tanto é
na vida após a morte, como nesse mundo. Vocês lembram de Pedro quando disse para Jesus: eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos receber? A motivação de Pedro ali não era das melhores, mas nem por isso Jesus deixou de responder, porque Jesus disse: Pedro, não há ninguém que tenha deixado família, propriedades, irmãos, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nesta vida e na vida do porvir. Então há um princípio ali de recompensa para este período em que estamos na terra e uma recompensa para a eternidade, que vai ser de acordo com a forma como Deus julgará nossas ações. Para a gente entender isso, leia a segunda epístola de João, versículo 8. Está lá pertinho de Apocalipse. Segunda epístola de João, não tem capítulo, porque é um capítulo único. Obrigado. Segunda epístola de João, versículo 8. Preste muita atenção, porque uma informação vai associando com outra. Deixa a Bíblia aberta, olha aqui para mim. Então, nós aprendemos que Deus é um Deus que tem prazer em recompensar. Só que, escute isso, Deus não apenas tem o prazer de recompensar, Deus quer nos recompensar. O problema é que quando nós não obtemos recompensa, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Veja o que o apóstolo João, o apóstolo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, foi ele que escreveu essas epístolas. Veja o que ele diz no versículo 8. Ele fala assim: olhai por vós mesmos. Isso aqui numa outra versão é traduzido assim: acautelai-vos. Tenham cuidado, estejam atentos com vocês mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Olha aqui para mim. Quer dizer, pastor, que existe a possibilidade de eu perder o que eu ganhei, o que eu conquistei? Isso é uma questão de lógica, de bom senso. Se João está dizendo: olhai por vós mesmos, acautelai-vos, tenham cuidados para que não percamos o que temos ganhado. Se ele está mandando a gente ter cuidado, é porque a gente tem o risco de perder, sim ou não? Tanto que Jesus diz: guarda o que tens, para que ninguém... Se tu não guardar o que tu tem, vai correr o risco de perder. Então, Deus, além de ter o interesse de nos recompensar, Ele nos orienta a termos cuidado para que a gente não perca o que conquistou. Gente, é muito triste um crente que ele começa, ele vai bem, é como Uzias, lá do capítulo 6 de Isaías, porque Isaías, quando fala lá no capítulo 6, já fala da morte de Uzias. Mas quando você estuda a vida de Uzias, Uzias foi um rei, que a sua trajetória no início é maravilhosa. Ele começa muito bem, buscando a Deus. A Bíblia diz que enquanto ele busca o Senhor, Deus vai fazendo ele prosperar. O reino dele prospera, a tecnologia do reino prospera. O problema é que quando chega no final, Uzias se ensoberbece. E a soberba de Uzias culminou na morte dele, na reprovação. Ou seja, ele perdeu tudo que ele conquistou ao longo dos anos. E a advertência de João para nós é: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o quê? Dá uma lida aí. Você já fechou a Bíblia, filhinho? Antes recebamos o quê? Inteiro galardão, ou, dependendo da versão, recompensa completa. Vocês lembram da semana passada que nós aprendemos que, dependendo da forma como nós honramos, a gente pode receber uma recompensa parcial ou pode receber uma recompensa completa. A gente citou o exemplo dos 10 leprosos. Eu tenho que repetir porque tem gente que não estava aqui semana passada.
10 leprosos vão até Jesus pedindo para serem curados, para serem limpos da lepra. Jesus dá o comando e diz: vão lá e apresentem-se ao sacerdote. No caminho, eles percebem que estão curados, estão limpos. Um deles era samaritano. Ele voltou, se prostrou, adorou. Ou seja, gente, prostrar-se. Porque prostrar-se, adorar, é reconhecer que Jesus é alguém que não é uma pessoa comum, não é uma pessoa qualquer. Ele vai lá, ele prostra, ele adora. Aí Jesus diz assim: não foram 10 curados? Cadê os outros 9? Só esse aqui voltou para agradecer? Quantos foram curados? Quantos ouviram Jesus dizer: vai, a tua fé te salvou? Quantos ouviram isso? Só um. Porque o que voltou para honrar Jesus não recebeu só a cura, não, recebeu salvação. Porque quando a gente aplica o princípio da honra, a gente tem recompensa. Ah, pastor, mas o senhor leu um versículo aí de 2 João, dizendo que João está orientando a gente a ter cuidado, a ter cautela, para não perdermos o que nós conquistamos, para que a gente receba uma recompensa completa. O que é que isso tem a ver com honra? Aí a gente olha para o que Jesus ensina sobre isso. E eu vou mais uma vez recapitular com vocês. Marcos capítulo 6, versículos, vamos lá, Marcos capítulo 6, do versículo 1. Marcos capítulo 6, eu vou ler esse versículo aqui na Nova Versão Transformadora, que ele tem uma explicação bem interessante. Vamos ler o versículo 3, versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Isso aqui é Jesus. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Eles estão falando do que eles ouviram falar. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A ideia de escândalo aqui é se chocavam com a ideia de Jesus. Jesus está lá falando na sinagoga com muita sabedoria, mas isso aí não é Jesus que a gente conhece, o filho do carpinteiro. A gente conhece os irmãos dele, ele é daqui, mora aqui perto da gente e tal. Perceba que o que Marcos está registrando aqui é que o sentimento no coração dos habitantes de Nazaré, que era o lugar onde Jesus morou, era o seguinte: a gente conhece ele. A expectativa dos judeus com relação ao Messias era um Messias real, político. Quando eles viram a simplicidade de Jesus, eles trataram Jesus como um vizinho, como não, isso aqui não é Jesus, tem um box aqui do meu lado, no modo assento. A ideia é basicamente essa. Aí veja o que acontece. Jesus, no versículo 4, ele diz: não há profeta sem honra, senão na sua casa. Na Nova Versão Transformadora diz assim: então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Por isso, versículo 5, preste atenção, porque o escritor diz assim: por isso o quê? Pelo fato deles não honrarem Jesus como divino, a Bíblia diz, por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Na versão corrigida diz que não podia fazer ali obras maravilhosas, ou seja, fez umas curas básicas, quem sabe umas dorzinhas de cabeça. Gente, quando você se depara com um texto que diz que Jesus não pôde fazer, não era porque ele não tinha poder, porque Jesus é Deus, mas é porque Deus, escute isso, Deus
se submete aos princípios que ele estabelece. Se o princípio para se receber uma recompensa completa é o princípio da honra, quando a gente não honra, a gente corre dois riscos. Ou a gente recebe uma recompensa parcial, incompleta, michuruca, ou não recebe recompensa nenhuma. Isso aqui é muito, mas muito sério. E eu vou te dar um exemplo claro. Êxodo capítulo 3. Eu vou falar para a família. É só porque se a gente não entende esse princípio, não vai dar certo se eu passar logo para a questão da honra dentro do ambiente familiar. Mas eu queria que você lesse Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Quem conhece o capítulo 3 de Êxodo sabe que está falando do encontro de Moisés com o Senhor ali na sarça ardente. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Preste atenção nisso aqui. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, daqueles que lhe oprimem, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, terra que mana leite e mel. Até aqui é suficiente. Preste atenção. O que é que o encontro de Deus com Moisés no deserto está revelando? Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Portanto, desci para livrá-los. O que é que Deus está dizendo? Moisés, sabe por que eu estou aqui te chamando? Sabe, em outras palavras, estou parafraseando para você entender. Sabe por que é que eu vou ferir o Egito com mão forte? Porque o meu povo clamou. E eu tenho ouvido o clamor. E eu desci em resposta ao clamor do meu povo. Quem está entendendo diz amém. Por causa do clamor do povo que estava sofrendo, Deus iria tirá-los do Egito. Agora, para tirá-los do Egito, Deus tem que levantar quem? Quem? Quem é que foi peitar Faraó lá, dizendo, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo? Quem foi? Moisés. Em outras palavras, Deus está dizendo, Moisés, eu estou te levantando em resposta ao clamor do meu povo, porque eu desci e eu vou tirar eles daqui e vou colocar, olha a recompensa, vou colocá-los numa terra boa, uma terra que mana leite e mel. Essa era a recompensa. Agora vá para 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou tentar fazer uma leitura relâmpago aqui, mas eu queria que você acompanhasse comigo. Preste atenção. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos. Quando ele fala todos aqui, ele está falando todos os que saíram do Egito. Nossos pais, nossos antepassados, estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha aqui para mim, no momento que eles saem do Egito, olha as bênçãos de Deus para ele. A nuvem protegendo, a abertura do mar, o maná que eles comeram, a água que jorrava da rocha, tudo isso eram bênçãos que eles foram adquirindo à medida que caminhavam, seguindo Moisés. Todos. Versículo 5, aí já não aparece todos, diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aí você já tem uma turma
que sai do Egito e que perece no deserto. Aí ele começa a advertir a gente dizendo: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Vai seguindo. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Versículo 10. E não murmuremos, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui você vai ver pecados de idolatria, pecados de prostituição e pecados de desonra. Porque murmurar é quando você desonra, é quando você qualifica como algo comum ou como algo sem valor aquilo que tem valor. Preste atenção, olha o que Deus fez por eles. Olha como eles honram a Deus falando. Será que a gente não tinha sepulcro lá no Egito para Deus tirar a gente de lá, para matar a gente aqui? Gente, escute isso aqui. Quem foi que clamou a Deus para Deus levantar um libertador? Não foi o povo? Preste atenção. O mesmo povo que clamou, que Deus atendeu, que Deus levanta Moisés, que Deus através de Moisés fere o Egito, que Deus abre o mar, manda o maná, manda a água da rocha. Esse mesmo povo que viu tudo isso, foi o povo que na hora de receber a recompensa, o que Deus falou que tinha para eles, uma terra que mana leite e mel, uma terra que vocês não plantaram, não cavaram poços, é o que eu tenho para vocês. Mas por causa deles que não souberam honrar a Deus. E a gente vai falar disso mais especificamente quando a gente aprender sobre o princípio da honra dentro da liderança, não é o foco aqui. Mas perceba que quando os israelitas murmuravam contra Moisés, o que é que Moisés dizia para eles? Não é contra mim que vocês estão murmurando, não. Porque era uma forma de Moisés dizer: gente, eu não pedi para estar aqui, não. Eu, por mim, estava cuidando lá das ovelhas do sogrão até hoje, estava mais nem aí, já tinha até esquecido disso aqui, mas eu estou aqui porque Deus me trouxe. Não fui eu que me constituí o que eu sou e estou onde estou porque eu quero, foi Deus que me trouxe. Quando vocês falam de mim, quando vocês reclamam contra mim, não é em mim que vocês estão tocando, é naquele que me constituiu. E a Bíblia diz que o mesmo povo que clamou a Deus e que Deus respondeu, perdeu tudo. Você já parou para pensar, Deus dizer: eu tenho isso aqui para você, isso aqui é o que eu tracei para você, e eu, porque não soube honrar o que Deus me deu. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu ouvi isso há uns dias atrás, falei isso lá em Pão de Açúcar, e vou dizer isso aqui porque eu sinto que está de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes Deus vai dar o que a gente precisa numa embalagem que a gente não gosta. Mas se o remetente diz: foi Deus quem mandou, pode ser papel de embrulhar prego, mas o conteúdo tu absorve e diz: Senhor, foi tu que mandou. Pode não ser a embalagem que eu gostava, mas foi o Senhor que mandou, eu recebo. Isso é comum, gente, na Escritura. Isso é comum na Bíblia. O próprio Jesus, né, no milagre da encarnação, ele não vem atendendo expectativa. Interessante isso. Quando você olha para Jesus, é interessante. Enquanto Jesus ele está atendendo a expectativa do povo, enquanto Jesus está fazendo o que o povo gosta, oh, bendito que vem em nome do Senhor, é só elogio.
Né? Alguém foi reclamar, Jesus disse, deixa eles clamarem, se eles não clamarem, as próprias pedras clamarão. Mas por que tinha esse clamor de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor? Porque Jesus estava cumprindo uma profecia, entrando em Jerusalém montado num jumentinho, e a expectativa deles é, o rei chegou, é aquele que vai libertar a gente dos impostos de Roma, do jugo do império de César. Mas quando Jesus muda o discurso, a mesma turma que estava aplaudindo com ramo de palmeira, dizendo bendito que veio do Senhor, basta Jesus mudar o discurso e frustrar a expectativa deles, crucifica-o. E existe um princípio de honra que a gente olha em Jesus. Você já percebeu que Jesus diz assim, eu não recebo glória dos homens. Isso está lá em João capítulo 5, versículo 41. Jesus diz, eu não recebo glória dos homens. Parece uma coisa contraditória. Por que não? Glória ali é a honra, é a distinção. Sabe por que Jesus diz, eu não recebo glória dos homens? Porque Jesus vem enviado pelo Pai. Então, a glória que ele recebia, na verdade, era transferida para o Pai que o enviou. Porque o princípio da honra, ele respeita esse aspecto. Jesus diz assim, quem a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. E ele aplica o mesmo princípio para os discípulos. Quem a vocês recebe, recebe a mim. Por isso, gente, que quando Jesus, isso está em, acho que Mateus 23, 37 ao 39, depois você lê. Quando Jesus está lamentando sobre Jerusalém, isso é terrível, gente. Esse sentimento de Jesus é muito triste. Quando você quer fazer o bem para alguém, mas a pessoa se fecha, por quê? Não atende a minha expectativa, não é o que eu gosto. Era Jerusalém, Jesus disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os seus pintinhos, e foram vocês que não quiseram. Eu vou ler para você a sentença que Jesus diz, porque revela muito sobre o princípio da honra aqui. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 38, aqui eu já li, né? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha junto os pintinhos debaixo das suas asas e tu não quiseste. Versículo 38 diz, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aí veja o que Jesus diz, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Preste atenção. Jesus veio em nome do Pai. Quando a Bíblia diz assim, em nome de alguém, é representando alguém. É na autoridade daquele que o enviou. Então, Jesus diz a Jerusalém, eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto os pintinhos, vocês apedrejaram os profetas, mataram aqueles que foram enviados a vocês, e eu quis fazer, mas vocês nunca quiseram. Então a casa de vocês vai ficar deserta, e eu digo uma coisa, vocês não me verão mais, até aquele dia que vocês reconheçam, e que vocês digam a respeito de mim, bendito o que vem em nome do Senhor. Sabe quando é que isso aqui vai se cumprir? Quando Israel tiver cercado de inimigos para destruírem lá no vale do Armagedon, que é uma planície enorme. Quando Israel estiver, isso vai acontecer, não falta muito não. A gente não vai testificar disso, né? A não ser quem não queira se regularizar com Deus, né? E quiser pagar para ver. Mas eu quero estar nas bodas do Cordeiro, recebendo minha recompensa completa lá no céu, junto com vocês. Mas aqui na terra, Israel, que não soube honrar a Jesus, não verá mais ele, até aquele dia em que, quando eles estiverem cercados de inimigos, a ponto de serem destruídos, vão reconhecer que aquele a quem eles entenderam que era o Messias, na verdade era o anticristo, que profanou o templo deles, que já está a ponto de ser construído lá no Domo da Rocha. Quando eles caírem em si, a Bíblia diz que eles vão reconhecer que aquele a quem eles traspassaram, aquele a quem eles crucificaram, esse é o Messias, e eles vão clamar, vão pedir socorro, e vão reconhecer e vão dizer, bendito era aquele que veio em nome do Senhor, e ele vai chegar rasgando o céu, porque Deus
honra quem honra ele. Quando Israel voltar e honrar ao Senhor Jesus que eles crucificaram, aí sim haverá restauração para eles. Quem entendeu, diga amém. Então esse é o princípio da honra. Você percebe isso facilmente nos escritos bíblicos, né? Aqueles que perdem a recompensa completa, alguns receberam a recompensa parcial, como é o caso daqueles leprosos. Poderíamos citar Roboão. Roboão, filho de Salomão, não honrou os anciãos que trabalharam com o pai dele. Quem lembra disso? Roboão reinaria pela nação completa, sobre todas as tribos de Israel. Aí quando Roboão assume o trono, ele, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, que a Bíblia ensina a gente a honrar os mais velhos, né, os de cabeça branca, não aquele da música lá de fora, né, o mais idoso, a Bíblia diz que a gente deve honrar, deve respeitar. E o que acontece? Roboão não honrou os anciãos que trabalharam com Salomão, seu pai, preferiu honrar os parça dele, os amigos dele, tudo jovem. Disseram assim: rapaz, bota pegado nesse povo, diga assim, meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar com escorpiões. E gente, escute isso. Existem momentos na vida da gente, momentos específicos, que definem o futuro da gente. Se a gente quebra um princípio em um momento específico, a gente pode arruinar o futuro da gente. Aquele momento era um momento decisivo na vida de Roboão, porque ele ia falar ao povo. Mas ele decidiu falar, dando honra aos seus colegas de mesma idade, desprezando o conselho. Ele não honrou a orientação dos anciãos. Ele diz assim: meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigar com escorpião. Sabe o que é que 10 tribos de Israel fizeram? É o quê? Ah, pois fica aí tu sozinho, eu vou me embora. E ele deixou de reinar sobre uma nação completa, reinou apenas sobre 2 tribos. A tribo de Judá, que definiu o reino do sul, e a tribo de Benjamim, que era bem pequenininha. Perdeu uma recompensa completa. Aqui a gente não vai se aprofundar muito, a gente vai estudar isso ao longo das próximas semanas. Pastor, e esse princípio da honra? A gente aprendeu em Mateus 10, versículo 40 ao 42, que Jesus fala: quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, vai receber o galardão do profeta. O profeta é quem está acima da gente. Quem recebe um justo na condição de justo, vai receber o galardão de justo. Fala daqueles que estão no mesmo nível, no mesmo patamar. E quem recebe um desses pequeninos, o que é que acontece? Você tem o profeta, o justo e o pequenino. Em todos eles, a Bíblia diz que a gente tem que honrar. Por quê? Tem recompensa para quem honra quem está acima de nós, recompensa para quem está no mesmo nível que nós e recompensa para aqueles que estão abaixo de nós. A gente vai aprender sobre tudo isso, né? Autoridades constituídas no ambiente social, autoridades eclesiásticas e o princípio da honra dentro do lar. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu não sei se eu li esse texto aqui já numa versão contextualizada, acho que não, né? Eu vou ler aqui. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro apresenta o princípio da honra dentro da família. Eu vou ler aqui, a gente já leu na nossa versão mais popular, eu vou ler aqui na versão NVT, diz assim, preste atenção. Assim também vocês, maridos, vivam a vida comum do lar com compreensão. Honrem as suas esposas por serem a parte mais frágil e também por serem herdeiras juntamente com vocês do mesmo dom da vida. Faça isso para que nada impeça Deus de ouvir as vossas orações. Então, perceba que Deus valoriza tanto o princípio da honra dentro do lar, de tal maneira que se um marido, ele honrar aqui tem a ver com trato, valorizar, respeitar, compreender, né? Abrir um pouquinho mais a mão, porque tem marido que é pirangueiro, que só o sangue de Jesus. Ele entra numa piscina olímpica com um sonrisal, sai do outro lado, abre a mão, o sonrisal está inteirinho, porque não abre a mão para nada. Se você está rindo é porque você deve conhecer algum caso assim. E se a risada aumenta é porque você está confirmando que é verdade. Gente, olha aqui para mim. Quando a Bíblia fala do homem como cabeça do lar, da família, está falando de função,
de papel que se desempenha. Mas do ponto de vista espiritual, o homem não é superior à mulher. Vejam que, até porque na Trindade, a gente quando estuda sobre Trindade, a gente aprende que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas diferentes, porém com os mesmos atributos. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é onisciente, onipotente, onipresente, o Espírito Santo também, o Filho também. São três pessoas diferentes com os mesmos atributos. Mas, escute isso, no desempenho da administração do universo, você vai ver, dependendo do papel que cada pessoa desempenha, você vai ver o filho se sujeitando ao pai. Quer ver uma coisa interessante? A gente quase não, é muito raro, mas de 10 hinos que a gente canta, se for olhar o contexto atual, vamos dizer aí que 5 sejam autoajuda, 4 sejam de adoração a Cristo e 1 fale do Espírito Santo. Raramente a gente canta canções que exaltam o Espírito Santo. Eu não vou dizer que isso seja errado. Sabe por que é assim? Porque na administração da Trindade, como a Trindade rege o universo, o Espírito Santo, ele dirige a atenção do pecador e da igreja para Cristo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trabalha para promover Jesus. Por outro lado, Jesus, quando é posto em evidência, ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o Espírito Santo conduz a Jesus, Jesus conduz ao Pai. Então, o Pai, ele exerce um papel de alguém que está concedendo acesso desde que a gente se submeta ao seu Filho. E você vai ver, por exemplo, Jesus no exercício do seu ministério terreno submetendo-se ao Pai. O mesmo Jesus que diz, eu e o Pai somos um, ele também declara que para algumas coisas que ele queria que acontecesse, ele rogava ao Pai. Claro que isso acontece num momento específico da encarnação do Verbo, né? Quando Jesus está aqui como homem entre nós. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Por quê? Porque no papel que ele estava desempenhando, ele submete-se ao Pai. Na questão familiar, a mulher submete-se ao marido por entender que Deus entregou a liderança do lar ao marido. Mas do ponto de vista espiritual, se você ler 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12, na versão corrigida vai dizer que o marido não é sem a esposa. Não fica muito claro, esse texto é melhor traduzido assim: entre o povo do Senhor, 1 aos Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12, diz assim: entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres, pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Por que a gente está aprendendo sobre isso? Assim, porque a gente está construindo um raciocínio do princípio da honra dentro de casa, tentando levar os maridos a entenderem que as mulheres precisam ser honradas como um vaso mais frágil. Provérbios capítulo 18, versículo 22, Salomão diz assim: o homem que encontra uma esposa, na corrigida diz, alcançou o favor do Senhor. Na versão transformadora diz que o homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Vocês sabem que, segundo a tradição, Timóteo não era casado, Tito não era casado, Paulo não era casado. Há uma discussão, né, entre os estudiosos, porque há quem acredite que Paulo, no momento da sua conversão, isso aqui eu não estou afirmando, isso é uma conjectura, é uma possibilidade. Há quem defenda que no momento em que Paulo se converte, ele seria viúvo. Por quê? Porque ele compunha a alta cúpula do farisaísmo, e segundo a tradição, para ocupar lugar de destaque no farisaísmo, o camarada tinha que ser casado. Então há uma discussão, acredita-se que Paulo teria sido casado em algum momento, ficou viúvo, e quando ele se converte ao Evangelho, ele decide não casar mais para se dedicar totalmente à obra do Senhor.
Não tem como a gente saber, mas é uma discussão. Quando Paulo escreve para Timóteo, na primeira epístola, ele diz que o bispo, o presbítero, ele deve ser marido de uma mulher. No original ali, ele não está dizendo que o bispo tinha que ser casado, até porque seria uma contradição, porque o próprio Paulo não era, e Timóteo e Tito não eram casados. O original diz ali, você pode verificar isso olhando em outras versões, que Paulo está dizendo é que o bispo ali é aquele que lidera a congregação, é aquele que está à frente do trabalho. Ele deve ser marido de uma só mulher, tem que ser de um casamento monogâmico, porque naquela época muita gente tinha mais de uma mulher. Mas era interessante que ele fosse casado com uma mulher, porque ia liderar o povo. Paulo era uma liderança que plantava a igreja, mas ele tinha que dar assistência em outros lugares. Mas, frequentemente, aquele que lidera a congregação, ele tem que estar acompanhado. Eu fui diácono solteiro e fui presbítero solteiro. Mas, enquanto presbítero solteiro, meus pastores, meus líderes sempre contaram comigo para pregar, para ensinar, para trazer uma palavra. Agora, cuidar de crente só depois que eu estava casado. Basicamente, esse é o princípio. Por quê? Porque subentende-se que a mulher, no exercício ministerial, ela completa o ministério do seu esposo. Ah, pastor, mas eu não sou do ministério, eu sou um crente fiel, quero ir para o céu. Tudo bem, mas a responsabilidade de honrar a esposa é algo que não é opcional, é um mandamento. E é um mandamento, escute isso aqui, é um mandamento que é tão levado a sério que Pedro diz o seguinte, que se o marido ele não souber conviver com a esposa, honrando-a, a sua oração não chega diante de Deus. E como é que o marido honra a mulher, pastor? Bom, primeiro reconhecendo que ela é o vaso mais frágil. Ela tem menos força. Tem marido que parece que esquece isso. Eu não quero acreditar que aqui em Santa Cruz tenha mulher que troca botijão de água mineral. Não quero acreditar. Não quero acreditar que aqui em Santa Cruz tem mulher que põe o lixo para fora. Não quero acreditar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou começando a acreditar, na verdade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Às vezes tem princípios bíblicos que a gente consegue entender melhor numa linguagem bem simples. E foi uma providência de Deus, porque caiu assim diante de mim, eu não esperava. Eu acho que, não sei se foi num grupo de família que alguém mandou um videozinho, ou foi num daqueles vídeos curtos do YouTube. Eu sei que chegou para mim e aquilo me chamou a atenção. Princípio de honra. Era uma mulher dizendo o seguinte, ela dizia o seguinte: a mulher se sente valorizada, honrada, com pequenas atitudes. Aí ela disse o seguinte: se eu estiver, um exemplo, se meu marido estiver aniversariando, e aí cantam parabéns para ele, ele corta a primeira fatia do bolo, aí ele entrega a primeira fatia do bolo para a mãe dele, ou para a tia dele, ou para a vovó dele, ou para o melhor amigo dele. Ele pode entregar o resto do bolo inteiro para a esposa. Para ela não tem valor nenhum. É assim ou não é, minhas irmãs? Porque honrar, escute isso aqui, honrar é você distinguir, é você ter em estima, é você valorizar publicamente, demonstrando que essa pessoa aqui é a mais importante da minha vida, é a minha esposa. Ah, pastor, o senhor não está querendo botar muita moral para as mulheres? Não, não, porque quando eu vou aconselhar jovens que vão casar, eu digo para os dois, ó, vocês vão casar, vão passar a conviver juntos, e agora vocês vão conhecer defeitos que no período do namoro, do noivado, não deu para conhecer. Tem defeitos aí de fabricação que vão se tornar mais evidentes na convivência, na vida a dois. Aí eu olho assim dentro da bola do olho do camarada e digo o seguinte: negão,
Tu vai ver tua mulher se equivocar. Pode ser que tua mulher tenha algumas atitudes em público que você não goste. Agora aprende uma coisa: mulher, a gente corrige no privado, dentro do quarto da gente, e defende ela em público. Que eu fico vendo, meus irmãos, me permita, eu fico vendo uns cabos, uns calça frouxa que tem por aí, que a tia fala mal da esposa dele, ele fica calado. A sogra fala mal, a mãe fala mal da esposa dele, o vizinho fala mal da esposa dele, ele fica calado. Aí, mas pastor, se minha mãe fala mal da minha esposa, aí você vai com todo o carinho dizer o seguinte: mãe, é o seguinte, a senhora é minha mãe, eu lhe amo, agora eu não admito que a senhora fale da minha esposa na minha frente. Se tiver alguma coisa para dizer, vá dizer a ela. Simples assim. Claro que vale para os dois lados, né? Porque o cônjuge da gente, a gente defende. Outro dia, numa galáxia não muito longe daqui, eu conversando com uma irmã, e ela: pastor, eu não aguento mais, eu vou me embora. O que foi que houve? Não, às vezes eu estou em casa, meu marido trabalha muito, é uma correria e tal, e às vezes quando ele tem um tempinho que a gente para, senta para jantar, ou para assistir um filme, alguma coisa, um momento só nosso, daqui a pouco toca o telefone: filho, vem aqui para tu ir ali na farmácia comprar uma aspirina para mim. Ele vai, deixa tudo. Aí eu pergunto: mas é o quê? Ele é filho único? Não, é porque a mãe dele já se acostumou, porque basta dizer, e ele vai lá rapidinho, cheio de marmanja dentro de casa, mas ele não aprendeu que quando a gente casa, a gente deixa pai e mãe. A gente, quando encontra uma mulher, encontrou o favor do Senhor, é Deus sendo benevolente comigo, então eu tenho que tratar minha esposa de uma maneira que ela se sinta amada, respeitada, valorizada, defendida, uma rainha. Dá para dar um amém não, minhas irmãs? Ou você também, se vocês não quiserem, pode ficar aí num relacionamento meia boca, não tem problema não. Agora, quem está querendo recompensa completa, faz a sua parte. Se o marido quer uma recompensa completa, quer que Deus atenda a oração dele, ele começa dentro de casa honrando a esposa. Até porque, se eu não honro a minha esposa, minhas filhas vão crescer sem referencial. Às vezes alguém diz: mas como é que pode uma menina de família, uma menina de condição, se juntar com um rabujo desse, mas porque ela dentro de casa vê o pai, grita com a mãe, bate na mãe, agride a mãe, xinga a mãe, ela vai olhar e vai dizer: eu quero qualquer coisa, menos um elemento que pareça ou que lembre o meu pai. É isso que acontece na prática, gente. Como é que eu honro a minha mulher? É interessante que em Efésios capítulo 5, versículos 28 e 29, isso aqui é interessante. Paulo diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Se eu tenho que amar a mulher como o meu próprio corpo, eu tenho que fazer com minha mulher porque eu faço com o meu corpo. Aí ele diz: porque nunca ninguém odiou seu próprio corpo ou aborreceu sua própria carne. Antes ele faz o quê? Alimenta e sustenta. Gente, o que é alimentar? Alimentar é fornecer o que alguém precisa para se desenvolver. Sim ou não? Alimentar aqui não é só comprar comida, não. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando eu conheci minha esposa sempre foi muito bonita. E ainda hoje, com o passar dos anos, é que a bicha está ficando linda mesmo. Mas quando eu conheci minha esposa, ela me chamou mais a atenção, a princípio, pela beleza. E assim, quando eu fui conversando, convivendo, aí além da beleza, porque beleza não sustenta relacionamento, eu gostava de conversar com ela porque eu sempre achei ela muito inteligente também. Só que minha esposa era muito tímida, muito. Mas era tímida naquele nível bicho do mato, né? Acho que fica mais fácil de entender.
Eu estou falando isso porque ela fala assim mesmo, né? Não, era bicho do mato e tal. Se eu levasse ela num restaurante, ela sempre soube se portar, porque ela sempre estudava muito isso, mas ela falava, se tivesse um amigo, né, porque eu sempre tinha que chamar uma outra pessoa para segurar a vela, e o que acontece? Ela ficava muito reticente para falar, porque ela dizia assim, eu era muito matuta. Uma das coisas que me deu segurança de casar com a irmã Kessia foi, nós não éramos namorados ainda, a gente era amigo, né? E a gente conversava muito e tal. E uma vez Deus me deu uma palavra para ela. E sabe aquelas palavras assim que você dá e depois você fica pensando, meu irmão, o que foi que eu falei? Porque ela era muito tímida e eu uma vez assim disse para ela, eu disse assim, levante a cabeça, prossiga, porque vai chegar um tempo que você vai falar a palavra de Deus com muita ousadia, né, para muita gente, sem temor, sem autoridade. Depois eu fiquei pensando, meu irmão. Mas enfim, e eu via Deus confirmando isso, mas quando eu caminhava com Kessia saindo do culto, era comum, nessa época eu ainda era diácono, eu me lembro que uma vez passou um irmão mais velho da igreja de carro, aí passou bem discreto, né? Ele passou assim, parou o carro, irmão André, Pai do Senhor, disse, Pai do Senhor, meu amado, aí disse, minha filha, Pai do Senhor, quantos anos você tem? Nessa época ela tinha 16, a gente era só amigo, viu? Casou com 18, namorou com 17. Eu sei que não parece, mas eu sou 11 anos mais velho do que ela, né? Porque quem vê pensa que ela é até mais velha do que eu um pouquinho, estou brincando. Mas o que acontece? Havia muita descredibilidade, que eu não acredito que eu vou contar isso aqui não. Não é melhor não contar não. Eita, povo curioso, meu. Aí uma vez eu disse, vamos ali fazer um lanche. Aí fomos eu, Kessia e minha irmã. A gente não era namorado, não saía só eu e ela e tal. Aí, a dona da lanchonete tinha sido uma professora de Kessia do tempo da infância. Ele tinha aberto uma lanchonete, aí quando chegou, minha filha, você está por aqui, que bom te ver. Aí estava eu e minha irmã, ela fez assim, são seus pais? Eu olhei assim, e digo, abençoada. Aí Kessia, aquela menina tímida, né? Fez assim. É meu noivo. Então, se essa era a reação que causava lá fora, imagina na igreja. O pessoal dizia abertamente, André pegou uma menina para criar. A minha resposta é melhor ser pediatra do que ser geriatra, papai. Simples assim. Brincadeira. Enfim, havia muita descredibilidade. Porque eu já era diácono, fui presbítero ainda solteiro, já pregava, já dava uma palavra, mas ninguém enxergava o potencial na minha esposa, na minha noiva. Agora, eu convivia com ela porque a gente cantava junto no mesmo coral, lá na Vila do Ipsep, em Carpina. Cantávamos junto no mesmo coral, participávamos na escola dominical, íamos a círculo de oração, às consagrações, fazíamos propósitos juntos, jejuávamos juntos, e eu ouvia as promessas de Deus na vida dela. Eu só precisava de uma convicção. Quando Deus me deu a convicção, vamos embora. Tu tem coragem de casar comigo? Ela disse, coragem não, eu tenho disposição total, plena. Casamos. Nós fomos ao campo missionário em 2009. Estava com 20 anos, não foi, amor? 20 anos, 2009, quando a gente foi para a missão. Foi, estava com 20 anos. Quando a gente chega no campo missionário, ela descobre que está grávida. E ter nenê na missão, né, longe da mãe, era complicado. E
Para minha esposa foi muito difícil ir ao campo missionário, além de ser muito jovem, de ter a experiência de ser mãe lá, ainda tinha um desafio, porque ela foi como missionária e ela não era batizada com o Espírito Santo. E ela tinha um conflito terrível dentro dela, entre ela e Deus. E ela dizia: Senhor, como é que o Senhor me promete que eu vou ser missionária, me diz que eu vou ser esposa de um obreiro, me leva para outra nação para fazer a tua obra, para pregar a tua palavra, para cuidar dos crentes, e o Senhor não me reveste de poder? Mas mesmo assim, eu nunca fiz cobranças à minha esposa, do tipo: você deveria isso, você deveria ser aquilo. Eu dizia: filha, eu vou precisar que você assuma um trabalho com as crianças. Ela disse: mas eu não sei. Eu digo... Aí eu dava aquela palavra de incentivo, né? Te vira. Aí eu disse: Deus não erra. Se Deus falou que você vai ser, vai dar certo. E ela ia fazer o trabalho com as crianças. Eu preciso de você ajudando nisso na escola dominical. E sempre enxerguei na minha esposa aquilo que ela ainda não era, mas eu sempre impulsionei ela naquela direção, porque eu sempre acreditei no potencial da minha esposa. Minha esposa, gente, era desafinada, velho. Mas não era pouco desafinada, era muito desafinada, muito mesmo. Aí na missão, na Argentina, a gente canta muito. Eu disse: tu vai ter que cantar, te vira aí e tal. E eu não sei como foi isso, Deus fez um milagre mesmo. Ela não é cantora, mas Deus tirou, assim, conseguiu alinhar. E eu digo, isso foi um milagre, porque eu casei com ela, eu sei o que eu estou falando, gente. Era complicado. Um dia teve um congresso de mulheres lá em Mar del Plata, e na ministração a irmã Judite tinha acabado de dar a palavra. Irmã Judite, nesse dia, irmã Judite parecia um fio descascado ligado no trono do céu. Irmã Judite já é uma mulher admirável, fascinante. Irmã Judite estava ministrando e ela vai até onde Kessia está e abraça a Kessia. No que ela abraça a Kessia, a baixinha dispara em línguas estranhas. Foi uma coisa muito, muito linda. Algumas pessoas Deus prepara e envia, outras pessoas Deus capacita no processo. Deus não tem uma regra, um padrão, Deus tem sua forma de tratar com cada um. O que eu quero dizer é que se eu fosse dar crédito ao que eu ouvia, se eu não tivesse convicção e se eu não me dispusesse a tratar a minha esposa, impulsionando ela para um patamar que mesmo que ela ainda não tivesse alcançado, eu dizia: você vai chegar. Quando eu cheguei eu tinha muita preocupação quando estava na missão. Eu perguntava para os missionários com quanto tempo eu vou conseguir pregar e ensinar em espanhol. Aí eles disseram: se o senhor não for muito tímido e tal, eu acho que dentro de 3 meses. Eu digo: é muito tempo. Meu irmão, aí eu saía metendo a cara e eu lembro que, acho que com 1 mês eu já estava doutrinando. Só que Kessia era muito tímida. Aí disse: o que é que eu faço? Eu digo: simples, te vira, te mete no meio deles, né? Vai fazer compra. E não é porque eu estou na frente dela não, mas foi uma das missionárias que melhor domina o espanhol. O inglês é difícil, é complicado dela, mas o espanhol a baixinha se garante. Mas eu sempre impulsionei, eu digo: vá, porque eu acredito no potencial que você tem. Eu vejo uns maridos que por qualquer coisa, qualquer dificuldade, bota logo a mulher para trás. Assim: não, deixa aqui, tu não resolve não. Não, deixa, eu vou pedir para outra pessoa. Eu digo: não, você vai fazer. Eu lembro quando eu fiz uma cirurgia, quando eu voltei do campo missionário, e ela tinha habilitação, mas não dirigia em Recife. E eu disse: a cirurgia é no meio de semana, eu não vou tirar nenhum amigo meu do trabalho não. Tu vai pegar o carro e vai me levar. Ai, meu Deus, eu digo: você consegue, você... Não, você... Bora, vá, faça assim, tal. Pegou até hoje. Vai para todo canto. Claro, a rédea está na minha mão, mas vai para todo canto. Porque, a gente tem que fazer a esposa da gente se sentir valorizada, honrada. Eu me lembro... Eu já contei isso aqui, acho que foi no ano 2014.
Foi quando eu herdei uma casa da minha mãe e passei o ano gastando muito para fazer uma reforma. Naquele ano, eu só comprei roupa para minha esposa e para os meus filhos. Eu não comprei nada para mim. Só aquelas que a gente sempre ganha, né? Gravata e lenço, né? Nas festas de círculo de oração era o que eu ganhava. Eu mudava só a tonalidade das gravatas, depois eu achava que eu estava com roupa nova. Mas naquele ano eu só comprei roupa para minha esposa e para os meus filhos. Porque minha esposa é o vaso mais frágil. Minha esposa é quem está do meu lado, chorando comigo quando ninguém está. Na medida do possível, eu tento reservar para vocês mais os sorrisos, quando dá. Mas nos momentos críticos, quem carrega a carga comigo é ela. Se não fosse ela, eu não estaria onde estou. Eu tenho plena convicção disso. E eu procuro, eu não estou tentando me colocar aqui como um referencial, entenda, não é isso. Estou tentando estimular alguns maridos a valorizarem, a honrarem suas esposas. Que eu sei o que a minha esposa passou para estar onde está. Minha esposa abriu mão da carreira jurídica, entrou na faculdade de Direito com 16 anos de idade, poderia ter se formado advogada muito cedo, ainda chegou a estagiar na Defensoria Pública da cidade onde a gente vivia, e ela largou tudo para aguentar o peso do ministério do meu lado. E deixa eu te contar uma coisa dos bastidores do ministério que pouca gente sabe. Quando alguém não vai com a cara do pastor, ou quando alguém está magoado com o pastor, está com raiva do pastor, ele não desconta só no pastor, não. Ele fere a esposa do pastor, que às vezes não tem nada a ver com o processo. Eu digo isso porque às vezes, quando a gente tem que tratar algumas situações, a esposa da gente é que é o contrapeso. Às vezes, quando a gente tem que corrigir alguém, a esposa é quem chega assim: filho, vá devagar e tal. E ela tenta lá amenizar. E às vezes, ela que não tem nada a ver, é quem mais leva pancada, é quem mais leva pedrada, é quem mais leva o pior tipo de tratamento que você pode imaginar por minha causa. Eu não estou falando isso aqui em tom de desabafo, não. Eu estou explicando por que é que a gente tem que honrar a mulher. Porque a Bíblia diz que ela é o vaso mais fraco. Eu tenho uma estrutura que ela não tem. Ah, pastor, mas eu não sou do ministério, mas você é homem. Tem coisas que você aguenta, ela não. E tem mulher que está sobrecarregada com uma carga terrível, e ainda tem marido que fica fazendo comparação. Bom era quando eu estava na casa da minha mãe. Aí fica botando a mulher para trás, botando a mulher para baixo. Tua oração não chega nem na porta do céu, não passa nem do teto. Quando eu honro a minha esposa, eu estou abrindo a porta para ser recompensado por Deus. O tempo não vai dar para a gente avançar, mas deixa eu te passar uma coisa aqui. Você sabe qual é o problema de muitos casais? É que quando a gente pega um casal em crise e orienta a mulher, vou virar o lado agora, não, trate bem o seu marido, cuide dele, ajeite ele. Ah, pastor, mas ele me trata muito mal. Esse é o problema, é que as pessoas acham, eu vou fazer para ela, para receber o retorno dela, e não é assim que funciona. A gente trata bem a esposa para receber a recompensa do céu, porque quando eu honro a minha esposa, eu estou honrando quem me deu ela como companheira. Eu estou honrando ela e a honra vai direto para Deus, e Deus vai me recompensar por estar observando um princípio da palavra dele. Tem mulher que ela só quer tratar bem o marido. Se o marido for o príncipe encantado, e às vezes ele está mais para um cururu mesmo, mas trata bem ele, por quê? Porque é teu marido, é autoridade constituída, cuida bem dele, que a Bíblia diz que se ele não for crente, pode ser ganho sem que tu tenha que dar uma palavra. Quem é que faz isso? Quem é que converte um homem? É Deus, é o Espírito do Senhor. Isso vem como? Como recompensa da conduta de uma mulher sábia. Quem diz amém?
Podia citar, vou fechar a Bíblia para a gente entender que está acabando. Podia falar dos filhos, né? Vou concluir, eu quero ouvir Rutinha. Vocês querem ouvir Rutinha também, uma vezinha mais? Vamos tirar o couro dela, né? Honrar os filhos. Vou citar a referência e vou concluir. Salmo 127, versículo 4 diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Qual é a ideia da flecha? É a arma que atinge o inimigo à distância. Essa é uma das ideias da flecha. A flecha vai aonde o guerreiro não pode ir. E a Bíblia chama os filhos, no versículo anterior, de herança. Herança, um dos significados de herança é recompensa. Deus me recompensa através dos filhos que Ele me dá. Minha herança, minha recompensa. Bem-aventurado é quem enche sua aljava. A aljava era onde se guardavam as flechas. Que Deus está me dizendo que a minha herança vai ser como flecha. Ou seja, eles vão aonde eu não pude ir. Eles vão além de onde eu cheguei. E tem pai que não investe nos filhos. Mas vamos honrar Deus, vamos honrar nossos pais, vamos honrar nossos filhos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ah, pastor, mas o meu jeito é esse, eu sou assim mesmo, caladão e tal. Eu sei, velho, tem muita coisa que eu não aprendi com meu pai, não. Meu pai era meio bruto também, tem muita coisa que eu não aprendi com ele. Mas se eu fosse pautar a minha conduta dentro de casa pelo que eu vi do meu pai, meus filhos provavelmente estariam feridos e cheios de trauma. Muita coisa eu tive que mudar, porque eu olhava para os meus filhos e olho para os meus filhos e digo: eu tenho que honrar meus filhos. Vocês sabem que minha mãe morreu agora em novembro passado. Eu tive que fazer um processo de inventário e é caro, muito caro. Isso acabou me apertando. Tinha voltado a fazer inglês para não perder o contato com o idioma. Estava fazendo eu, a irmã Kessia e um dos meus filhos. E aí veio esse processo do inventário e tal. Eu disse: não, eu vou dar uma diminuída aqui nas despesas, né? Kessia, eu vi que não valia a pena mesmo. Eu digo: fica só com o teu espanhol mesmo e vai dando glória a Jesus, né? Eu abri mão. Eu disse assim: deixe só Aninha fazendo. Porque entre eu e você, eu quero investir num dos nossos filhos, porque eu quero que meus filhos cheguem aonde eu não pude chegar. Isso quer dizer que eu sou perfeito? Claro que não, gente. Eu erro como qualquer um de vocês, esquento a cabeça como qualquer um de vocês. Agora, se eu passar dos limites, no estresse com a minha esposa, eu peço perdão a ela. E se eu passar dos limites com a minha esposa, numa discussão, na frente dos meus filhos, eu peço perdão a ela na frente dos meus filhos. E se eu exagerar, porque às vezes a gente aplica uma bezetacil quando uma aspirina poderia resolver, né? Às vezes uma chineladazinha resolvia, às vezes um levantar da voz resolveria, e às vezes a gente exagera. Se isso acontecer, eu não tenho problema de pedir perdão para os meus filhos, porque quando eu faço isso, eu estou honrando eles. Eles estão entendendo que eu valorizo eles, e eu quero que meus filhos se sintam honrados e valorizados por mim. Por que eu estou falando de honrar os filhos e de honrar a esposa? E vou parar por aqui, porque eu não preciso exigir tanto das irmãs. Olha aqui, eu já vou concluir. Quando as mulheres têm um marido que é amigo, que para ouvir, que investe tempo com a esposa. Quando a mulher tem um marido que, quando ela está querendo conversar, ele desliga a televisão e diz assim: diga, filha. Quando a mulher tem um marido que, quando chega em casa, ele está lá no celular, ela diz assim: filho. Aí ele: só um minutinho. Diga, meu amor. Quando a mulher tem um marido que é atencioso, que é carinhoso, que se sacrifica por ela, você não precisa exigir que a mulher trate bem desse marido. Ela vai tratar sem fazer força. É assim ou não é, minhas irmãs? Se não for, os maridos, procura o presbítero Lucas e a gente marca um gabinete sem problema nenhum. Mesmo princípio é para pais que honram seus filhos. E você já me conhece. Honrar os filhos não é fazer o que os filhos querem. Honrar os filhos é preparar o caráter deles para que amanhã eles honrem os pais. Vamos ouvir Rutinha. Que Deus em Cristo nos abençoe
Terça-feira eu espero vocês. A gente começa mais cedo para terminar no horário. Amém?